Meus caros amigos, muito boa noite. Finalzinho de sexto dia olímpico, algumas coisas para lamentar, muitas para comemorar. O Brasil foi bem hoje e o fato é que os jogos pegaram na veia. Eu queria começar primeiro com uma reflexão. Quando você, cidade, país, resolve organizar um evento desse tamanho, né, e ganha para fazer os Jogos Olímpicos, você tem em mente duas coisas. Primeira coisa é que ao final dos jogos, né, o mundo inteiro fala que maravilha foram os jogos, jogos organizados, jogos onde as arenas eram modernas, as piscinas maravilhosas, onde os atletas tinham condições, tiveram condição de alcançar alto rendimento, jogos onde houve harmonia, as pessoas se confraternizaram, os torcedores aí sempre juntos, em paz, sem nenhum tipo de problema. E esse é um ponto, né? Esse é um grande objetivo, quase comum a todos os jogos, aliás, comum a todos os jogos. O segundo objetivo varia muito, né, porque o segundo objetivo é o tal do legado. Aí, alguns países pensam em relação a turismo, outros em relação a negócios mesmo, outros têm uma conotação política. Né? Aí, a gente lá na frente vai falar um pouquinho disso, porque desde 1896, cada um tem a sua ótica. Né? O fato é que, nesse sentido, disparado, o maior legado de tudo foi Seul, 1988. Até então a Coreia era tido como um país de terceira categoria, sem tecnologia, onde tudo era porcaria, né? E aí a Coreia fez o que fez, né? Limparam o lago deles, não limparam de verdade, não foi o que fizeram agora em Paris, essa mentira, essa porcaria que fizeram aí, né? Mas e mostraram para o mundo o tamanho daquela potência que estava crescendo, né? E que inevitavelmente ia se transformar nas maiores nações do universo, que até hoje é, né? Então, para mim, foi o maior legado de todos. E depois disso, você faz um balanço. Né? Então, o legado é uma coisa que a médio e longo prazo, depois da Olimpíada, você consegue mensurar. Mas, né, durante os jogos, você, na primeira questão, você já vai mensurando quem é bom, quem é ruim, quem conseguiu alcançar o objetivo, quem não conseguiu. E nesse caso, né, eu poderia falar o seguinte, acho que já é certeza, né? Paris, sem dúvida nenhuma, né? A menos que haja alguma grande surpresa, são os piores jogos da história, né? Batendo já Atlanta, os jogos foram muito ruins, batendo Atenas também, os jogos foram muito ruins, batendo Rio, né? Mas Atlanta e Atenas foram os piores, né? Mas de longe. Então, faltar proteína em Vila Olímpica é bizarro, o atleta precisa de proteína, né? Você entregar um rio desse, o Sena, fazer as pessoas nadarem no Sena, né? Atletas, né? Podendo com risco de ficarem doentes, contraindo alguma doença, é bizarro, gente, é bizarro, isso é um crime. Né? Fora a lacração, né? Aquela coisa toda lacração, aquela coisa de mau gosto com a Santa Ceia, né? E essa coisa agora da lacração em relação a atletas trans, né? Isso é uma tendência que tomou conta do mundo, infelizmente, é bizarro. E eu costumo dizer o seguinte, eu defendo demais o indivíduo, então todo mundo tem o direito de escolher suas coisas, né? Se a pessoa que quiser, enfim, tiver uma opção sexual, não tem problema nenhum, zero. E até se ela quiser ter uma postura mais radical e mudar o corpo dela, ela pode. O que ela não pode é que o mundo pode querer é que o mundo se adapte a ela. Né? Ela que tem que se adaptar ao mundo. Né? E a democracia é o direito das maiorias que respeita as minorias. Então, quando você faz uma escolha complicada, uma escolha forte dessa, você tem o bônus, que é estar feliz consigo mesmo, conquistar alguma coisa que você sempre sonhou, pode ser, né? Pode acontecer. E tem um ônus, que é você vai ser olhado de uma forma diferente, naturalmente vai ser, você vai ter uma série de dificuldades, e você não pode querer que o mundo se adapte a elas. É o contrário. Né? Então, no caso dessa atleta, coitadinha da Itália, por exemplo, agora, que uma coisa muito triste, a imagem muito triste, a menina chorando, né? Porque ela foi enfrentar um atleta trans da Argélia, né? E aí em condições de total desigualdade. Né? Então, a maior prova disso é a gente ver aqui no vôlei a Tiffany. A Tiffany, que foi uma atleta mediana do vôlei, né? E aí, quando ela decidiu virar Tiffany, eu nem lembro o nome dela quando era jogador, mas decidiu virar Tiffany e jogar entre as mulheres e foi aceita, ela virou uma atleta top. Então, a diferença está aí. Né? Então, nada contra a Tiffany, que ela seja muito feliz, mas ela não pode entrar em condições de igualdade com as mulheres. Outra coisa, quando você fala em inclusão no esporte ou em outras coisas, você fala em exclusão. Porque quando você inclui a Tiffany, você exclui uma menina que treinou a vida inteira, uma menina talentosa, uma menina que ama o esporte, né, que não teve a mesma condição da Tiffany. Então é injusto isso, é injusto. Isso não pode acontecer, gente, não pode. Tomara que a gente ainda dá para cortar pela raiz, mas infelizmente esses poucos grupos gritam muito alto e nada contra as opções. Tomara que essa moça da Argélia seja muito feliz, mas não
competindo com mulheres. Ela pode ser uma grande médica, engenheira, padeira, advogada, sei lá, tem mil coisas. Ou até uma grande esportista competindo com atletas trans, mas não com mulheres, isso é óbvio. Bom, falando em lacração, né, o time da lacração está sendo o grande vexame do Brasil nos Jogos Olímpicos. Estou falando do futebol feminino, que infelizmente, mais uma vez, já era sabido, foi uma porcaria, e as meninas, aquela choradeira toda, e a Marta dá uma voadora no pescoço da menina, e a comentarista fala, não, é culpa do técnico, e aquela coisa da lacração, não, porque as guerreiras, porque as maravilhosas, porque as heroínas, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, é a vergonha do Brasil nesses jogos, o time é muito ruim, o esporte, o futebol feminino é muito chato, insuportável. Antes que alguém diga uma coisa, eu sou apaixonado por vôlei feminino, não gosto de vôlei masculino, gosto mais de vôlei feminino que vôlei masculino, e também se tivesse gostado só de vôlei de esporte masculino, o problema é meu. Isso não quer dizer que eu seja nada, a não ser alguém que gosta mais do esporte que do outro, ponto. Mas o fato é o seguinte, o futebol feminino foi uma vergonha, e passa um pano danado, agora vai ser uma choradeira, classificou assim no limite, mas perdeu para todo mundo, vai perder de novo, alguém acha que esse time vai adiante, E quem mais defende essas meninas, as heroínas, é quem nunca assistiu o jogo. Podem ter certeza, quem fala um monte de besteira, que ela não sabe nem o nome de uma jogadora do Brasil. A não ser da Marta, a rainha, que devia ganhar mais que o Neymar, aquela coisa baboseira toda. Vamos falar um pouquinho do Brasil nos Jogos? Foi um dia muito bacana, gente. Primeiro no atletismo, na marcha, esse rapaz, o Caio, ele nasceu em berço de marchadores. A mãe dele era marchadora, o pai dele a treinava, ela foi campeã várias vezes brasileira. E é um rapaz que é a cara dos jogos, de alguém que foi lá, que adora o esporte, que treinou, que perdeu e depois descobriu o caminho para a vitória, que sofreu, que abdicou, Então, esse rapaz, olha, foi uma das grandes emoções que eu tive até agora, e ele fala muito bem, ele emocionado, falando com a família. Parabéns, Caio, poxa, que conquiste muito mais, esse rapaz merece todos os elogios, viu? Primeira coisa, vamos para frente. O handebol feminino, infelizmente, perdeu, já era esperado, porque a grande chance delas foi contra a Hungria, e falta o basquete. Esse time é bom, viu? É um time promissor, um time jovem, falta, assim, um talento, alguém com carisma, do Ana Paula, por exemplo, como nós tivemos, da Alessandra, da Duda, da fantástica Duda, melhor do mundo, uma das 5 maiores jogadoras da história. Ainda não tem, mas é um time que pode render frutos. O tênis de mesa, do Hugo Calderano, que, poxa vida, está aí na semifinal, ele vai jogar contra o algoz do chinês, que era o bicho-papão, e, gente, nós estamos próximos de ganhar uma medalha no tênis de mesa, quem diria, para homenagear o Cláudio Cano, o saudoso Cláudio Cano, mega campeão pan-americano, e o Goiama, 2 dos maiores atletas pan-americanos que nós já tivemos, o Cláudio Cano que morreu numa tragédia, um acidente de moto, mas, poxa, que bacana, viu? E esse rapaz joga muito, ele tem aquele trejeito engraçado, ele tem todo um jogo diferente. Amanhã, 9h30 da manhã, que o Brasil pare para ver esse rapaz, vai ser muito interessante, O vôlei feminino também tem grande chance, A Itália é um time melhor do que os outros, mas depois tem 3 ou 4 aí do mesmo nível, e não dá para duvidar do Brasil, que o Brasil é o esporte, é o país do vôlei, Então, a gente fabrica talentos aqui, a gente se supera. Certamente essas meninas, eu acho que elas devem ganhar uma medalha, não sei qual vai ser a cor, mas de repente escapa um ouro, quem sabe, Vamos para frente agora, vamos ver ginástica artística. Essa merece um destaque todo especial. A Rebeca é um monstro, Ela só não é assim, uma extraterrestre do esporte, porque tem a Simone Biles, que é muito melhor do que as outras, e aí vem a Rebeca, que é muito melhor do que as outras, Mas a Rebeca, gente, que beleza, ela tem tudo para ser a atleta brasileira com mais medalhas da história. Talvez ela não seja já nessa Olimpíada com mais medalhas, com melhor participação, porque aí você tem que colocar o Chaide com 2 ouros, a Rebeca tem ainda apenas um ouro. O Chaide tem 2 ouros, 2 pratas e um bronze. A Rebeca, já nessa Olimpíada, pode passar o número de medalhas do Chaide. Mas mesmo que iguale ou passe, vai ser difícil ela ter o segundo ouro, mas eu não duvido não, viu? Não duvido não, com os esportes individuais, pelo menos em 2 deles. Na ginástica rítmica é muito difícil, mas nas outras, quem sabe ela possa vencer aí a Simone, O que eu não gosto um pouquinho é do exagero, daquela coisa, eu acho muito digno, legítimo os repórteres, os comentaristas, enaltecendo o Brasil, comemorando, é muito bacana, isso faz parte, a emoção tem que fazer parte do esporte, o esporte é emoção, mas não dá para exagerar e não dá para enganar o público, Então, quando eu vi um rapaz, um comentarista ou um narrador, agora, comparando a nossa Rebeca, espetacular Rebeca, mas com Larissa Latinina e
Nádia Comaneci, eu falei, não, gente, não pode, pelo amor de Deus, não pode, porque nem Simone Biles ainda pode. Simone Biles, talvez com a Nádia, mas a Larissa tem 14 medalhas, é a esportista mais vitoriosa da história. E a Nádia, na Olimpíada de Montreal, ganhou 6 nota 10, 4 ouros. Na época que nota 10 não existia, né? Ela tirou 9,9 e veio 0, que ninguém entendeu. Mas então não pode exagerar desse jeito. Bom, vamos lá para frente. O judô, que pena, Mayra, né? Tentou a 4ª medalha, seria fantástico. Ela que se contundiu tanto e certamente, tranquilamente, ela vai encerrar a carreira daqui a um tempo, mas é uma das maiores atletas do nosso judô de todos os tempos. Atleta fenomenal. Parabéns a Mayra, pena que não deu. Paciência. Natação, hipismo. A equipe brasileira foi desclassificada. Encontraram ferida no cavalo, da espora. Mas você fala assim, não, mas é um acaso. Só que na outra Olimpíada também encontraram ferida no mesmo cavalo, ela foi desclassificada. Então, julguem vocês. Bizarro o que aconteceu. Na natação, o Brasil conseguiu várias finais, né? nenhum grande assim, talento, destaque brasileiro, mas foram várias finais, viu? E a natação, quando eu previ aqui que seria um duelo entre americanas e australianas, né, eu errei. Porque as australianas estão varrendo, mas as grandes adversárias aí que estão subindo são as chinesas, né, que estão aí já pau a pau com as americanas, e está sendo grandes embates aí, sensacional. Agora, hoje, por equipe, foi demais a competição. E nos Estados Unidos ainda tem a fantástica, monstruosa, né? Kate Ledeck, que é uma grande atleta, mas ela sozinha não está conseguindo segurar a peteca, não. Os Estados Unidos estão perdendo muitas medalhas e pode refletir lá no final no quadro geral de medalhas. Pode custar até uma primeira colocação. Vamos em frente aqui. Na natação também teve o bizarro do chinês, né, esqueci o nome dele, Pan Zheng, né, que numa competição de 100 metros, que é o filé mignon também, uma das 5 competições mais importantes dos Jogos, né, dentre todos os esportes, assim como é a ginástica rítmica, assim como é os 100 metros de atletismo, né, e mais uma outra competição. Mas o cara chegou 2,5 corpos à frente, né, do segundo colocado. Eu me lembro quando o Cezão ganhou, que chegou todo mundo junto. Né, o cara conseguiu bater o recorde mundial de uma forma bizarra, quase meio segundo à frente. Surreal. Vai ser muito difícil alguém conseguir, talvez só o sueco do salto com vara, mas alguém conseguir alguma coisa tão espetacular, tão marcante, como esse rapaz conseguiu. Vamos aqui em frente, vamos ver o que mais que falta falar. Bom, já falei tem o boxe, né, que nós temos aí boas chances com a nossa Rafaela, esqueci o nome da menina, mas enfim. Tem boas chances, e tem outro rapaz também, brasileiro, que tem boas chances também. Vôlei de praia, que está de vento em popa, né? O masculino a gente já esperava que fosse perder, o feminino não, o feminino está em vento em popa, tem tudo para chegar lá e até conquistar um ouro. É um dos esportes brasileiros onde a gente tem mais condição de conquistar o ouro, né? Canoagem, a menina bateu na trave de novo, que pena, né? Mas tá de parabéns, né? E no surf, né? O Medina já era esperado, venceu agora o Chumpinho, né? Como caiu todo mundo, a maioria dos favoritos caíram, né? O John caiu, do outro lado o Filipinho caiu, né? Em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, vindo onda, né? Não tem para ninguém, o Medinão vai dessa vez, e não tem o juiz ladrão lá que roubou ele da outra vez, o Medinão vai tratorar. Então é isso, deixa eu ver se falta alguma coisa. Não, é isso mesmo, só se faltou o nome da lutadora brasileira, que depois eu pego, não esqueci, mas não vai comprometer o vídeo. Gente, muito obrigado, tenha uma boa noite, obrigado pela paciência aí, e tamo junto. Viva o Barão de Perry de Coubertin, que um dia falou que as mulheres não poderiam participar, e as mulheres estão detonando. É a Olimpíada das Mulheres, tá bom? Abraço a todos, até amanhã.